Fala galera, estamos aqui começando mais um Utopcast e hoje o negócio aqui tá especial, rapaz. Olha só meu companheiro de mesa aqui hoje, ó, o Anderson Rolinha. E aí, Ian, tudo bem, né? Rapaz, uma honra estar aqui contigo. Seja bem-vindo, mano. Obrigado. Obrigado por ter topado aí, tá nessa entrevista hoje. Vai dar tudo certo, vai. Vai dar certo, mano, já deu certo. Galera, muito obrigado você aí que tá nos assistindo hoje, da galera que tá curtindo os nossos vídeos, compartilhando. Quero aqui já deixar aquele agradecimento especial para os nossos patrocinadores, Justino, Marketing, Arquitetura e um monte de coisa aí que eu esqueço na hora de falar, que é tanta coisa que essa Justino faz e o Justino e Associados. Quero agradecer também a Sanduicheria X Bocão, né, o melhor sanduíche da região, e Conect Idiomas. Valeu todos os nossos patrocinadores aí. E muito obrigado mais uma vez, mano. Opa, você tá aqui. Junto. Seja bem-vindo a essa mesa. Obrigado. Essa mesa tão especial. Uma honra estar aqui contigo, né? Nós estamos juntos aí, né, no dia a dia, mas agora essa é diferente. Vai dar tudo certo. Já deu certo. E hoje, quem tá aqui com a gente, o Anderson? Ixi, rapaz, pensa, é um cara de responsa, hein? Esse aqui é, né? Esse aí é de responsa. Esse é Pedra 90. Pedra 90. Com a gente hoje aqui, com vocês também, Pastor Humberto. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês nesta noite. Abraço. Alegria nossa, pastor. Pastor Humberto, que é de Palmeiras, né, pastor? Nascido aqui. Nascido em Palminópolis. Palminópolis. Rapaz, em Palminópolis. Quase Palmeiras. Minha família mudou para Palmeiras, eu era bem pequeno ainda. Quantos anos, pastor? 3 anos. 3, 4 anos. Então, mudamos para Palmeiras. A memória mesmo é mais de infância, é mais de Palmeiras mesmo. Se bem que eu tenho uma memória bastante boa de Palminópolis também. É mesmo? É lá no Córrego da Cutia. Córrego da Cutia. E deixou familiares lá em Palminópolis? Não, ninguém. A família veio toda pra cá. Aliás, a família da minha mãe é toda lá do Ceará. E o meu pai era filho único. Uhum. Então a família deles era muito grande. Sua mãe é do Ceará? Minha mãe é do Ceará, de uma família de 14 irmãos. Uhum. Né? Então, numa época de seca, os pais dela vieram para Goiás para tentar a vida, e ela encontrou aqui o meu pai e deu casa de família. Que beleza, né? Pastor, lá de Palminópolis, lá seu pai era de Palminópolis. Isso, né? Meu pai é realmente de Buriti Alegre. Oxe. Mas como ele era trabalhador rural, mudou para lá, para uma fazenda, e estava trabalhando lá. E lá trabalhou com minha mãe e nasceu esse cara especial aqui. Que... O mais velho da turma? Não, o menor. O caçula. Caçulinha, rapa do tacho. E como é que foi essa infância aqui em Palmeiras, pastor? O que você tem para falar? Muito boa. Uma infância alegre, que aliás conheci seu pai, seu tio, a família, muitos amigos. Palmeiras era totalmente diferente, né? Os rios limpos, muita floresta, a gente estava solto aí nas ruas brincando de bete, de futebol, assombrando as pessoas. Então eu tive uma infância... Como é que é? Fazendo o que com as pessoas? Assombrando as pessoas com fantasma de abóbora, de mamão. Naquela época o pessoal era bem criativo. Eu não sou dessa época não, vocês têm que me pôr no contexto aí. A gente fazia uma careta de mamão e colocava uma vela dentro, e de noite, né, que ele ficava brilhando, e dava assim um certo, como digo... Efeito especial, que assustava. E eu assustava. Eu era medroso com esse negócio. Você já se deparou com uma obra? Já, rapaz, em cima do poste assim, na estrada, na rua. Aí, antigamente não tinha muito muro, né? Eu ficava mais assim. Realmente. Lembro direitinho, rapaz, mas corria demais, pensa. Era bom, né? Aquela época realmente uma época de ouro. Hoje é boa também a época, vocês têm outro tipo de diversão, né? Mas a nossa era estar na rua, reunindo as crianças na casa de alguém, brincando de circo, fazendo história. Era muito legal. E tinha um fator ainda, que era a maioria disso era na quaresma, né, pastor? Na quaresma que fazia, aí o bicho pegava. Tinha as noites, né, de lua cheia. Aí pegava. Tinha os momentos certos de fazer a brincadeira da abóbora. Era abóbora ou o que mais? Não era tanto abóbora, a gente usava mais mamão, né? Mamão? O mamão. Pegava, abria o mamão ali, fazia a caretinha. Fazia o olho, uma caveira mesmo. Desenhava uma careta aí nesse mamão, e colocava a vela dentro e dava esse efeito especial. Amizade de infância são várias. Várias. Tenho muitos amigos daquela época.
pessoal se Da divertia. infância, do colégio, então o pessoal divertia muito. Muita história. Ixi, dá para contar muitos livros. A história. Dá umas 2 páginas. Ah, não, muitas páginas. Né? Tem um antes e um depois, né? A minha infância, a gente não era evangélico, conheci a Cristo com 12 anos, então depois dos 12 anos a gente passou a ter também convívio com a igreja, com outro grupo de pessoas também. Então, dá para escrever outro tipo de história a partir daí, dos 12 anos de idade. Você teve o primeiro contato assim com a igreja, com Cristo, através de quem? Como é que começou essa Na verdade, o meu primeiro contato com o Evangelho, eu ainda era criança, estudando na primária, porque tinha educação religiosa. Sim. E as irmãs da igreja cristã iam dar aula de educação religiosa e a gente já tinha um contato. Mas algo mais sério começou com a família dos padeiros, irmão Vicente, né? Aí o Tão e outros irmãos aí daquela época que estudavam com meu pai e com meu irmão Gilberto no colégio. E eles começaram então a evangelizar. Aí a nossa família começou a ter contato a partir daí, com o evangelho. E aí desde então vocês entrou de cabeça mesmo, né? Realmente Deus fez uma mudança muito grande na nossa família, né? Não sei se todos conhecem a história, mas a minha mãe era espírita, meu pai estava numa situação bastante difícil, com vício do álcool também. É mesmo? Então a família estava um pouco bagunçada, né? Tinha muitas necessidades. Então, quando o Evangelho veio na nossa casa, apresentou algo novo que a gente não conhecia. Então, a família foi salva e a partir daí tudo mudou. E começou a partir de quem, pastor? O primeiro que teve contato foi o Gilberto, ele primeiro foi quem converteu, né? E a partir do testemunho dele e da influência de alguns irmãos da igreja, toda a família foi alcançada. E a aceitação em casa, como que foi? Não foi fácil, talvez tão simples, por causa da minha mãe, que ela estava tão presa no espiritismo, tinha medo, né, insegurança, então ela foi a última a se converter, mas com um pouquinho de paciência, carinho, ela foi entendendo que Jesus era melhor do que a tradição que ela estava vivendo, então aconteceu que toda a família foi alcançada. E a família dela, lá da terra dela, tinha essa veia de espiritismo mesmo? Não, era mais... A família era toda católica. Foi exatamente em Palminópolis que a minha mãe começou a ingressar no espiritismo. É uma história longa, que uma amiga dela morreu, depois ela começou a ter aparições da minha mãe, essa amiga que morreu. E aí começou a história. Aí ela pegou a acreditar nisso aí. Ela começou a desenvolver, né, do espiritismo a partir disso. De uma visão que ela disse ter dessa amiga que morreu. Começou ali, então, a trajetória da família de vocês, né, na igreja, você se tornou pastor, né? Eu queria perguntar, quando é que surgiu quando é que você entendeu o chamado, assim, quando que você sentiu essa vontade, ou desde que você já teve um contato assim com o evangelho, você já vislumbrou alguma coisa, como é que foi isso aí para você? Naquela época eu me converti com o pastor Oswaldo Moreira. A igreja era uma igreja bastante dinâmica na questão de missões, sempre foi uma igreja bastante atuante, né? Todos os anos a gente tinha a conferência missionária, que era algo bastante impactante, e foi exatamente numa conferência missionária, eu tinha 15 anos de idade, que Deus começou a falar comigo acerca do ministério. Né? Então eu tinha certeza que terminando o 2º grau, que eu queria ir para o seminário, mas somente no seminário começou essa veia missionária, de realmente querer ir para outra cultura, ter outra experiência. Foi exatamente quando eu já estava no seminário. Entendi. Então houve esse despertar no seminário, o despertar missionário. Para missões foi. Né? Se bem que eu já amava missões, estava envolvido com missões na igreja aqui, igreja local, mas a certeza de um chamado transcultural só aconteceu no seminário. E por quê? O que foi que deu essa... Eu ia fazer essa pergunta agora. Foi mal, mano. O que instigou mais, hein? Então, no seminário eu estava trabalhando com um grupo chamado ID, que era alunos do seminário, que tinha estágio nas igrejas realmente falando e trabalhando missões. Então, cada apresentação que eu estava com este grupo, Deus falava muito por causa da necessidade que tinha
do Evangelho. Tinha muitos países fechados, uma porcentagem muito pequena de evangélicos, e então eu conheci o Uruguai por meio de estatísticas, que era o país mais difícil de América Latina para a aceitação do Evangelho, e Deus começou a trabalhar no meu coração exatamente por causa da necessidade que tinha este país, né, do Evangelho. Então até o país, assim, você já tinha na cabeça onde depois que você queria... Eu tinha uma noção, né? Porque eu tinha teorias acerca do Uruguai. Mas ainda estando no seminário, no ano de 88, eu como seminarista tive a oportunidade de ir conhecer o Uruguai com a missão Amém, em uma campanha evangelística. E então foi em 88 que Deus confirmou no meu coração que o Uruguai era o lugar. Essa confirmação, quando você fala essa confirmação assim, como é essa confirmação? É difícil, né, de repente entender a vontade de Deus. Mas eu tinha certeza que era o lugar que Deus tinha, porque Ele colocou paz no meu coração. E além de colocar paz no meu coração, Ele colocou amor. Eu sonhava com o Uruguai, orava por Uruguai, via a bandeira do Uruguai, era diferente. Não sei, algo que mexia comigo, né? Que mexia comigo. Então, quando eu conheci o Uruguai em 88, fiz alguns amigos, pastor que estava trabalhando ali, alguns missionários, e realmente fui motivado a orar por este país. Não sei, um amor que cresceu no meu coração. Tá? Interessante. E quantos anos ficou no Uruguai agora? Bom, eu fiquei orando por Uruguai durante 10 anos. Saí do seminário, fui pastor em Goiânia por 8 anos, depois 2 anos aqui como pastor em Palmeiras, e depois de 10 anos que fui enviado como missionário para o Uruguai. Mas nestes 10 anos estive trabalhando com as igrejas, levantando sustento, né? E preparando, me casei, tive filhos, e depois de 10 anos então o sonho virou realidade, de ser missionário naquela terra. Se preparando para ir para lá. Se preparando. 10 anos de preparo. 10 anos não, pastor, acho que a vida inteira, né? Quando Deus trabalha a vida do servo, né? A vida das pessoas, Ele trabalha por inteiro, né? Eu sentia que eu estava pronto para ir antes. Eu queria sair do seminário e imediatamente ir para o campo missionário. Né? Mas algumas pessoas falaram, não, você precisa primeiro ter uma experiência pastoral, e foi muito bom, né? Porque eu precisava crescer em algumas áreas, entender melhor alguma contracultura. E este momento de esperar foi muito importante. E também conhecer minha esposa, casar. E se tivesse ido antes, não teria? De repente seria outra. Não é que não teria, porque eu nunca pensei que eu tivesse o dom de eunuco, de celibato, alguma coisa assim. Eu sempre quis casar. Mas talvez não fosse ela, né? A Giane. Mas esperei. Manda um beijo, pastor. Ô, Giane, um beijo para você, um beijo para o Júlio, para o Giovanni, meus filhos. E realmente foi e é parte importante, essencial do ministério. Né? Quando Deus chamou, eu tive a visão, não foi só eu, foi a família toda, né? Que bom. Então. Foi bem assim, o pessoal, a família toda estava com você nessa... 24 horas. Nesse propósito então, aí. Neste sentido, eu tenho que louvar muito a Deus, porque tanto a minha esposa como meus filhos abraçaram o chamado de Deus, né? E deram realmente o coração. Então, isso foi importante. Quantos anos no Uruguai? O total de 23 anos, né? Trabalhando ali. Trabalhamos durante 6, quase 7 anos em Montevidéu, na capital. Depois voltamos por um ano sabático no Brasil. E no ano de 2008, voltamos já para a cidade de 33, para a plantação de uma nova igreja ali. E estivemos durante 15 anos em 33. 15 anos. Eu fico pensando assim, né? 10 anos preparando para ir, né? Chegou no dia, a emoção é muito grande, né? Foi enorme. De falar assim, há 10 anos atrás eu estava preparando para esse momento agora. A emoção dessa aí transborda, né? Olha, foi tão grande a emoção que eu arrumei o carro, arrumei tudo para a viagem. A Jane ia depois com as crianças, porque Júnior tinha 2 anos, o Giovanni tinha 4 meses. Eles iam de avião, porque é uma viagem de 3 dias de carro. O Eurípides Moura, o Euripim, ele foi comigo no carro para ajudar a dirigir. E eu saí do país
e não deixei autorização para ela sair do país com as crianças. Estava tão empolgado, querendo ir, e a sorte foi que eu deixei uma procuração para o meu pai, né? Ele tinha direito de tudo, e por meio dessa procuração ele pôde então juntar o juiz, fazer a liberação dela para sair com as crianças. E se não tivesse essa procuração, você tinha que ter Então, voltado? eu tinha que mandar uma procuração, né? Porque seria impossível sair do país com as crianças sem autorização do pai. Mas tá, depois de 20 dias ela pôde Então você chegou primeiro lá. Eu cheguei primeiro, era a ideia, chegar primeiro, conseguir casa, um lugar para morar, organizar todas as coisas, né? Para que quando ela chegasse estivesse tudo em ordem. Você chegou no Uruguai, pastor. Você não esperava que você iria ficar todo esse tempo que você ficou? Ou era algum projeto seu, assim, ter um período longo mesmo? Não. O projeto que a gente tinha inicial era 4 anos. Porque nós não fomos plantar a ICEB no Uruguai. Fomos para uma parceria com o ministério que já existia no país. Era o Modus Vivendi, com a Igreja Cristã Evangélica Uruguaia, que foi fundada pela UES, a mesma missão que fundou a Cristã Evangélica no Brasil, mas que não tinha nenhum vínculo com a ICEB. Então a ideia era apoiar esse trabalho, que eram 4 igrejas no país, e depois de 4 anos retornar ao país, ao Brasil. Né? Fez alguns planos, mas algumas coisas, né? A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus, né? E o tempo foi passando, foi tomando outros caminhos e resultou. E falando do nosso patrocinador, né? E a linguagem lá? A língua lá? Você sabia falar na linguagem dele? Não. A gente tinha pouca noção ou quase nada do espanhol. Na verdade não é o espanhol, é o castelhano, o idioma do Uruguai. Mas chegando em Montevidéu, tanto a Jane como eu nos matriculamos em um centro de cultura de línguas na cidade e pudemos estudar então alguns módulos ali e pouco a pouco fomos aprendendo. Né? Nossa, pastor, na verdade, então, até hoje estamos aprendendo espanhol. Os primeiros dias ali, os primeiros meses, o negócio deve ser bem complicado, né? Com a questão da língua mesmo. Na verdade é complicado. Porque na época você não tinha umas facilidades hoje que você tem, né? Um Google Tradutor, alguma coisa assim, que hoje está tudo na mão. Para a Giane foi mais difícil ainda, né? Porque ela ficava muito tempo em casa, tinha pouco contato com a comunidade. Eu, estando na igreja todo o tempo, com a comunidade, você ouve e aprende mais rápido. E para ela e para Júnior, que já tinha realmente uma linguagem já formada, foi mais difícil. Mas, com paciência, você vai aprendendo. Eu acho que o melhor seria você já ir sabendo o idioma. Né? Você vai sofrer menos. Então, já vamos fazer um jabá aqui para a Conect Idiomas, nosso patrocinador, viu? Se estiver pensando em mudar de país, vai procurar um curso, galera, para não passar tanta dificuldade. Já vai pronto. Hoje você tem tradutor, né, tudo isso, tem alguns aplicativos que facilitam muito. Naquela época não tinha, mas é difícil. Foi difícil não só o idioma, como também uma cultura diferente, né? Clima diferente. Nós chegamos lá tendo temperaturas abaixo de zero, acostumado do Goiás com este calor, né? Então, até que o corpo esteja adaptado a tudo isso, não foi fácil. Chegou no Uruguai, pastor. É lógico que você teve a sensação de alegria e felicidade, mas o que você pensou na hora que você pisou ali num país diferente, com essa cultura diferente? Qual que é a primeira coisa que veio na cabeça do Humberto? Assim, rapaz, tô aqui, o que é que se passa na cabeça num momento desse? Olha, foi incrível. Eu cheguei na fronteira, quando cruzamos ali a fronteira de Jaguarão com Rio Branco, já estando em Uruguai, eu me senti em casa. Falei, estou em casa, graças a Deus. Né? Porque estava esperando este momento, tinha convicção. Eu estava como pastor no Brasil, tanto em Goiânia como depois aqui em Palmeiras, e eu estava com o coração na obra que eu estava fazendo aqui, mas parecia que faltava alguma coisa. Sempre estava aquela expectativa, quando vai ser? Quando estarei lá? E poder estar ali foi como que o sonho aconteceu. Foi muito. E se chegasse um momento e falasse assim, não é Uruguai, é para outro país? Bom, então Deus tinha que me convencer. Né? Se fosse Deus, algumas pessoas falaram para mim, Humberto, você não está
errado, não está equivocado. Não é o diabo que está falando com você e você pensando que é Deus. Teve gente que falou isso para mim. Você está tão bem aqui, vai deixar seu pai, sua mãe, vai deixar tudo isso aqui, daí vai embora. Eu falei, não, eu vou porque eu tenho convicção de que é Deus que está falando comigo. Agora, se Deus tivesse mudado para outro lugar, para outra direção, eu não teria nenhuma dificuldade de falar, tá bom, Senhor, eu vou onde o Senhor quiser mandar. Né? Mas do jeito que foi a construção, assim, dele falando que até quando via a bandeira do Uruguai, era uma coisa assim diferente, né? Eu estive 2 vezes, antes de 88, como seminarista, e depois de novo em 89, uma segunda vez, também com a Missão Amém. Né? Então eu já conhecia, tinha certeza, não tinha dúvidas. Literalmente era um chamado. Era um chamado, literalmente. Né? Pastor, a gente falou da dificuldade da língua, da temperatura, né, da cultura também, e dentro do ministério, na parte pastoral mesmo, de pregar o evangelho ali naquele país, o que é que você mais achou difícil, assim, o que mais desafiou mesmo o pastor Humberto a fazer a missão ali mesmo? Brasil é um país extremamente religioso, né? Até mesmo o ateu às vezes fala que tem uma religião, coisa que não dá para entender. Mas no Uruguai é totalmente diferente, é uma cultura mais fria, mais, como digo, fechada. E o Uruguai é um país extremamente humanista. O homem é realmente o centro de tudo. A minha sabedoria, a minha capacidade, é muito forte isso no Uruguai. Então, é difícil você também ter a confiança deles. Né? É um povo muito desconfiado, embora seja uma nação vizinha, a nossa, mas é muito desconfiado. Isso é muito fechado. Muito fechado, quando é o evangelho. Né? Hoje, a gente tem sentido algumas mudanças. Alguns ministérios têm crescido no Uruguai, mas 23 anos atrás era mais fechado ainda. A gente naquela época tinha 4%, menos de 5% de evangélicos no país. Né? Hoje deve ter uns 10% de evangélicos, contando as crianças das escolas bíblicas. Então era muito fechado para o evangelho. Então, saindo do Brasil com a facilidade de abrir igreja, de alcançar pessoas, de ter contatos, então foi totalmente diferente. Ter que ter muita paciência, ver o trabalho crescer de forma tão lenta. Né? De formiguinha. De formiguinha. Inclusive, tive alguns colegas brasileiros que estiveram lá também como missionários de outras denominações que não suportou. Que num tempo curto voltaram para o Brasil, que foi para outro lugar, porque não tinha uma resposta imediata ao Evangelho. Né? Houveram dúvidas na sua cabeça? Muitas. Não dúvidas, né? Questionamentos, talvez? Talvez. Dadas as dificuldades. Então, houve momentos que eu falei, não é o tempo de voltar, tenho que continuar aqui. Então, houve momentos assim, muitos, de choro, de tristeza, de insatisfação, talvez comigo mesmo, dizendo, o trabalho não está fluindo, não está crescendo. Talvez alguma culpa, querendo ter alguma culpa nisso, né? Porque tudo passa na sua cabeça neste momento. Eu imagino. Né? E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou lá? A maior dificuldade, literalmente, foi estar longe da família. Né? Porque a família é unida, e o mais difícil é você estar longe da família, dos pais principalmente, quando você tem algumas notícias de enfermidade, de crise, de necessidade. Então, outras coisas você suporta. O corpo vai adaptar ao clima, à comida, à cultura, tudo isso, mas a saudade da família eu acho que é o mais difícil, e dos amigos, né, dos irmãos. Então, essa é a parte mais difícil para mim na questão de estar longe como missionário. Naquela época, lógico, depois as coisas foram acelerando muito rápido, questão de telefone, de contato, assim. Como é que era esse contato, assim, daquela época? Olha, é um tempo que não é tão longe, né, mas mudou tanta coisa hoje, né? E era caro, né? Porque você tinha um sustento e você tinha que saber, como digo, qual é a palavra? Você tinha que saber distribuir
este sustento para chegar no final do mês. Então, a gente uma vez por semana comprava um cartão telefônico internacional daquele lá para ligar. O meu sogro, era uma época que ele estava com câncer, ele estava no tratamento, e então quem tinha mais liberdade para usar este momento era a Diana, para falar com o pai dela, com a família e ter informação. Então era tudo muito rápido. Aquele cartão parece que durava quase nada. A questão familiar acho que é uma coisa que pesa muito mesmo, né? E a gente sempre vê, igual o pastor Humberto é muito família mesmo, né? Todos vocês são, né? São muito apegados uns aos outros, né? E eu acho que realmente essa parada, eu acho que se eu fosse pra um trabalho desse, o que mais ia pegar é a questão da distância da família mesmo, porque realmente, ainda mais que você vai para um lugar que é totalmente diferente, né, pastor? Lá você não tem amigos, você vai assim, como diz, na cara dura, né? Quando eu fui ao Uruguai, eu tinha alguns poucos amigos, né? Porque nas 2 viagens que fiz, eu conheci o pastor que estivemos trabalhando com ele, a família, uma outra missionária australiana que trabalhou no Brasil e que foi para o Uruguai como missionária, Denise. Então ela estava conosco também ali trabalhando, tinha poucos contatos, né? Mas eu não tenho assim muita dificuldade de fazer amigos. Então sou meio aí. Graças a Deus, né, pastor? No prédio que a gente foi morar a primeira vez, eram umas vivendas do governo, casas populares do governo. Então chegamos ali, ninguém queria a gente lá de início. Estrangeiro, parece que estava invadindo o lugar, né? Que estava fechado. Então tinha uma resistência. Mas depois já estava me convidando para ser o síndico do lugar. Segue popular. Já ganhou a confiança. Mas realmente o primeiro contato é difícil. Até você abrir portas, né, demonstrar que você é confiante, é de confiança. E então não é fácil. A gente comentou sobre a questão das dúvidas, né? E você falou de alguns amigos, né? Uns colegas de ministério que foram embora. O que é, pastor, lógico que eu sei, é Deus que direciona e que mantém você ali, mas quando é que você tem a certeza que você, não, eu vou continuar mais um pouco aqui, peraí que ainda não está na hora. Vou segurar. Como é que é essa eu tinha resposta? Sonhos, né, no Uruguai. Depois de 1 ano ou 2 anos que estávamos em Montevidéu, conhecemos um projeto do Frank Graham, filho do Billy Graham, que era evangelismo de crianças. E começamos a vincular neste projeto. E depois já formamos parte da diretoria, começamos a trabalhar e tinha muitos sonhos de alcançar todo o país. O Uruguai é pequeno, mais ou menos do tamanho do estado de Goiás. Então, com este projeto tivemos realmente condições de alcançar os 19 estados do país, né? E tinha um sonho também de ter um seminário no país para a formação de líderes locais, de ter novas igrejas estabelecidas no país. Tinha sonhos e neste tempo eu fui vivendo desses sonhos, das conquistas. Quando nos mudamos de Montevidéu para 33, para a plantação de uma nova igreja, era um sonho nosso também, ter uma nova igreja, começar a ter um novo ministério ali e tal. Então, apesar das crises, das lutas e tudo isso, você era renovado pela expectativa de que algo novo vai acontecer. Né? Isso foi mantendo a gente no campo. Entendi. Também os filhos foram adaptando, estudando. Foi ficando mais fácil algumas coisas. Foi criando vínculos também ali, né? E uma diferença de estar como missionário num país fronteira é o que aconteceu conosco. Todos os anos a gente podia ter férias aqui no Brasil. Apesar de que a gente vinha para visitar as igrejas que eram parceiros nossos, mantenedores, mas também a gente podia ter um contato com a família, uma vez por ano, né? Então, se você vai para a Ásia, Europa, para outro lugar mais longe, então é difícil, talvez você pode vir no campo depois de 3 anos, 4 anos. Então, a cada ano você é renovado. Que bom, né? Pastor, eu estava conversando com meu pai aqui, ele falou sobre uma questão de que você era cheio das gracinhas, vamos dizer assim, quando era mais jovem. Cheio das piadinhas? Das piadinhas, e ainda é, né, rapaz? Você falar, fazer uma pergunta meio besta pra ele. Ele solta uns quentes, não solta?
Como é que era na juventude aqui na igreja, nessa parte assim de atuar mesmo com jovens e tudo mais? Como é que era? Nós Foi essa fase? trabalhamos nesta época de jovem, adolescente, né? Muito com teatro, com palhaços, essa parte artística aí. A gente tinha muitas esquetes na igreja, enchia aquele salão da mocidade ali, matava o pessoal de rir, muito divertido. Então eu sempre gostei também dessa parte artística, né? Acho que se eu não fosse pastor, eu seria ator. Bonito, lindo. Eles estavam para isso. Então eu gostei. E sabe que isso também ajudou um pouco lá fora, né? Porque o trabalho que nós começamos de 33, nós começamos com crianças. Eu estava vestido de palhaço, fazendo essa parte aí de diversão com as crianças. E sempre chama muita atenção, né? Porque a gente já vive hoje num mundo tão cheio de violência, de tristeza, que quando você abre um pouco de sorriso, de alegria, chama a atenção das pessoas, né? Então eu sempre gostei disso e usei, e ainda uso hoje, quando posso, esse lado artístico de fantoches, palhaço, teatro, gosto muito. Ele é um cara bom, né? Ele é Diferenciado. Ele é um cara diferenciado. Então você chegou ali em 33, num trabalho com crianças, para fazer um trabalho com crianças também. Quando mudamos para 33, não conhecíamos ninguém, não conhecia nem a cidade. A gente mudou para ali, alugou uma casa, mudou, ficamos 6 meses orando, fazendo culto só com a nossa família e uma outra irmã, a Lídia, que era uma missionária, uma professora de arte aposentada do estado do Rio de Janeiro, que foi trabalhar conosco ali como missionária. E durante 6 meses estivemos orando, olhando o lugar, e depois deste período começamos o trabalho com crianças, no quarto da nossa casa, né? No cômodo da casa que a gente estava. E ali começou, aí nasceu a igreja ali. Mas é muita missão, né, rapaz? Como é que pode, né? De um lugar, vai para outro, sai do Brasil, vai para o Uruguai, e depois vai para outro local. Então, nós saímos daqui para ir para Montevidéu, né, na capital, e depois mudamos para o interior, 33. Montevidéu, vocês também implantaram a igreja? Não. Lá já chegou a gente foi para apoiar um trabalho que já estava começando. Sim. É uma história que a ICEB comprou um terreno lá, um lote, em parceria com esta igreja, começou a construir um templo lá e tudo, e foi um período gostoso, a igreja teve um bom crescimento lá, e depois desse período a gente saiu para ir para o interior. E interessante é que sempre a gente falando, né, sempre Deus em primeiro lugar, né? Então não tinha como dar errado, não, né? Não tinha, né? Não tinha não. Quando foi para a gente ir para 33, Deus colocou no coração meu e da Giane, porque se ela tivesse falado eu não vou, eu não iria, né? A família tinha que estar de acordo. Sim. Então alguns até da liderança lá falaram, acho que não vamos mandar vocês para 33, porque 33 no país era uma parte muito difícil para o evangelho. Se Montevidéu era difícil, 33 era muito mais, porque 33 era considerada a área de risco vermelho, com menos de 1% de evangélicos no estado. Então a gente falou, não, a gente tem certeza que Deus quer que a gente vá para ali, para este lugar, e aceitamos o desafio. Não pensou na questão de comodidade, né? E eu tô com uma curiosidade aqui, eu vou ter que perguntar. Pode perguntar. Sabe por que 33? Porque é do lado de 34. É uma boa pergunta, né? Bom, eu explico. Esta igreja que a gente estava apoiando, eles já tinham um trabalho em Rio Branco, fronteira com o Brasil, Melo, que era a igreja mãe, né? E em Montevidéu. Mas para você ir para Montevidéu, você passava por 33 e não tinha um trabalho ali. Então eles queriam ter uma linha ali, direta, com Rio Branco, Melo, 33 e Montevidéu. Mas eles não tinham obreiros e nem condições de pagar um aluguel, e a gente tinha condições de sair dali, pagar um aluguel e começar o trabalho ali. Então aceitamos o desafio. Quantos mil habitantes em 33? 33 tem
36 mil habitantes. Mas eu achei que você ia falar A 33 cidade. mil. Eu ia falar 33. Não, a cidade, o estado é mais ou menos 46 mil. Entendi. Né? Então, 33 é um estado e a capital é 33 também. Entendi. Estado e capital. Pastor, e no dia a dia lá, teve alguma gafe que você cometeu lá, conversando lá com o pessoal? Como que foi? Questão da língua, né? Isso. Das diferenças da língua. Mas teve alguns momentos bastante delicados em relação a isso, né? Teve uma vez que a gente foi para uma convenção lá em Melo e tinha uma irmã que era amiga nossa, que nos hospedou na sua casa e eu estava meio gripado. E a irmã, querendo nos atender bem, foi lá no fundo do quintal e agarrou alguns ramos, né, para fazer um chá. Sabe que camiseta lá é remeira e prostituta é rameira. E quando eu vi aquela irmã vindo com um monte de ramos nas mãos, eu gritei: irmã, quer dizer que a senhora é uma rameira? E a filha dela gritou: Pastor Humberto, do que o senhor está chamando minha mãe? Olha só, a situação. E aí foi que a ficha caiu, que eu estava chamando a irmã de prostituta. Meu Deus. A irmã, mas a irmã do pastor. O pastor chamou a irmã de O pastor ficou doido. Bugou. Literalmente, o pastor ficou doido. Então, você corre o risco de acontecer essas coisas, né? O Ian, ontem no culto lá, ele falou da história de um saquinho. E aí, você pode contar pra nós agora a história disso? Isso aí é outra coisa que às vezes nos chocou lá, né? Quando você chega numa casa, principalmente no inverno, que você está bem vestido, aqui você coloca um paletó, né? Uma blusa, um paletó, mas lá paletó eles falam saco. E aí eu cheguei na casa lá da irmã, a irmã veio e falou: Pastor, quer que eu agarre o seu saco? Assim dizendo, e aí, assusta? Não. Então você tem que parar e traduzir para saber que a irmã não está querendo agarrar literalmente o saco, né? Ela está querendo agarrar o seu paletó e colocar ele lá no cabide, alguma coisa assim. Imagina a cena, né? O que ela chega para abrir, aí não dá certo, né? Então tem muitas experiências assim de gafes que você comete, né, com o idioma e depois você vai aprender. E teve alguma outra situação assim que nessas gafes a pessoa se sentiu constrangida ou não? Sim, teve uma equipe que foi trabalhar lá, que a menina chamava Aparecida, mas todo mundo chamava ela de Cida. Então ela saiu para fazer evangelismo com outros irmãos e tinha um senhor maior, né, que deixou ela constrangida, ou ela ficou meio embaraçada com a situação. Só que Cida lá é AIDS e embaraçada é grávida. Então ela estava contando que a Cida tinha ficado embaraçada. Meu Deus do porque céu, um senhor tinha conversado com ela nesse sentido, né? Então uma irmã passava, aí era uma uruguaia, e entendia que a Aparecida estava com AIDS e grávida. Tinha ficado grávida de um senhor de lá. É bastante complicado. Até você falar: não, pare, não é isso. Vamos traduzir para que você entenda a história. Olha, muitas coisas acontecem assim. Pastor Humberto hoje olha para trás e qual que é o sentimento assim que tem no peito mesmo, assim, de dever cumprido? Ficou alguma coisa que eu devia ter feito? Qual que é o que está no coração hoje, pastor? Quando Deus falou ao coração da Jeane de voltar, Ele falou primeiro com ela. Eu fiquei resistindo um tempo ainda, né? Até que eu senti que realmente era o tempo de voltar, porque realmente o dever estava cumprido. E então a gente viu Deus fazendo muitas coisas na cidade de 33, também na congregação de Praia Morto. E então hoje o sentimento que eu tenho é: Senhor, obrigado por essa experiência, por cuidar da nossa família, por cuidar de cada necessidade que a gente teve no campo missionário, e também porque a gente teve a oportunidade de realmente manifestar a nossa fé e dar um bom testemunho todo esse tempo no país, né? E na cidade que a gente está.
Então, realmente, dever cumprido, ver o Giovanni e o Júnior firmes no caminho do Senhor, servindo a Deus. Então, realmente, é só gratidão no coração. Você olha hoje para frente e quais são os planos, pastor? Bom, eu estou sonhando muito de seguir servindo a Deus, de reinventar ou inventar novas coisas para o Senhor, né? Eu quero que Deus me use, a mim e a minha família também, para abençoar pessoas, né? A partir de setembro estaremos como pastor auxiliar na igreja de União, em Goiânia, com o pastor Renildo, e estamos sonhando já algumas coisas novas e querendo ser usados pelo Senhor. Uma nova fase. É uma nova etapa. Né? Acho que vai ser um momento gostoso. Também está cuidando dos nossos pais, da minha sogra, principalmente, que está com Alzheimer já há alguns anos, e nessa idade já avançada deles, poder estar um pouco perto deles, né? Isso é muito bom, né? Acho que depois de tanto tempo numa cultura diferente, num país diferente, né? Você agora voltar pro Brasil. Agora aqui é diferente, né, pastor, também, né? Agora já acho que ficou tanto tempo ali no Uruguai que tem muita coisa que você olha aqui, vixe. 23 anos, né? Eu tô acostumado com isso aqui, não. Rapaz, esses dias eu saí para conhecer um pouco de Palmeiras, alguns bairros novos, e me perdi. Parece brincadeira, né? A cidade cresceu. Eu falei, gente, eu tô perdido, onde está a casa da minha tia aqui? Então, realmente voltar a morar no Brasil, aprender de novo, eu acho. Os meninos ficaram? As crianças? O Júnior ficou, o Júnior casou em fevereiro com a uruguaia, ficou lá. O Giovanni já havia voltado, né? Tem 4 anos que ele já está em Goiânia com a avó dele. Então, ele está aqui com a gente. O Giovanni está estudando. O Giovanni está estudando. Ele está com planos de ir ao Japão. Está estudando japonês. Olha, né? É mesmo? Só papai, que Então, ainda tem que treinar o japonês com ele. Pra não ter esses problemas igual o negócio do saco aí. Já tive dificuldade para aprender espanhol, imagina o japonês, né? Não, que coisa boa, né? Que Deus abençoe esses novos projetos para você, pastor, da sua vida aí, né? Continue encaminhando, né? Muito obrigado por você ter topado o desafio de estar aqui com a gente hoje. Obrigado, sempre é uma alegria. É um momento muito especial mesmo. Acho que o pastor Humberto a gente admira muito, eu admiro muito ele. E é uma coisa assim que eu acho de admirar é essa situação assim. Você chega num momento, igual você estava lá em 33, ainda teve a dúvida de não ser o momento de sair e tal, mas assim, bateu o pé, não, tá na hora de sair, né? O trabalho tá andando, tá tudo acontecendo, que vou deixar as coisas andando, né? Como a gente tinha comentado aqui em algum momento, que tem muita gente lá que gosta de vocês e tal, né? E eu admiro o fato assim de falar assim, não, aqui, agora, por agora, a gente vai dar uma pausa, né? Vamos para outro trabalho, vamos tentar outra coisa, porque a gente precisa deixar esse projeto caminhar aqui agora. E isso eu admiro muito, porque muitas vezes a gente se apega ao cargo que você exerce, ao lugar que você está, né? Principalmente dentro da igreja, né? Tem muitos casos assim, de pessoas que se apegam demais àquilo ali, e aí aquilo ali acaba se tornando Deus para ele, né? Eu tinha no meu coração isso, né? Que quando Deus levantasse alguém para estar no lugar, a gente voltaria. E Deus levantou essa família, Lucas com a sua esposa e filhas, e acho que é um privilégio poder entregar um trabalho, saber que vai ter uma continuidade, né? Ninguém é eterno, a gente está de passada, o importante é o legado que você vai deixar, né? E daqui para frente espero poder deixar outro legado a outras pessoas. E a gente, interessante também que a gente nessa conversa assim, a gente viu o agir de Deus, né? Direcionando, guiando, assim, tudo pedindo direção para ele, tudo vai dar certo, né? A gente teve uma conversa semana passada com o Giovanni Caetano, e a gente estava falando sobre isso, né? O tanto que é interessante a gente ver, depois que você passa as situações, as peças se encaixarem, né? Por que é assim? Por que o pastor Humberto, por exemplo, por que eu tinha aquele sentimento pelo Uruguai? Por quê, né? No princípio parece um quebra-cabeça, né? Depois vai ganhando forma. Isso seria muito interessante. O início é difícil, né? Mas o retorno acho que é mais complicado ainda, né? Eu acho que você tem duas culturas, né, dentro de você.
Eu acho que aquela ideia de que você não é de nenhum lugar, então você tem que ir trabalhando de novo essa ideia e se adaptando, é diferente muitas coisas, né? Então você começa a fazer comparações tanto de lá como aqui, tudo isso, então é difícil. A chegada é difícil, a saída também é muito difícil. Né? Pastor, deixa um recado pro pessoal que está te assistindo aí. Às vezes a pessoa está em dúvida, em questão de ministério mesmo, missionário. Deixa um recado, abre o seu coração. Vocação. Realmente eu também tinha muitas dúvidas. Quando fui chamado para o seminário, depois para missões, eu relutei muito, achava que eu não tinha os atributos que Deus queria para ser um missionário, né? E houve momentos que eu falei, não, Senhor, chama outro, deixa eu quietinho aqui, né? Eu quero só ser pastor e deixa eu quieto. Então, vale a pena confiar no Senhor, saber que Deus chama, mas Ele vai estar com você, vai te dar todas as ferramentas necessárias, vai cuidar da sua vida também. E aproveitar essa oportunidade para agradecer imensamente a todos que oraram pela nossa família, que caminharam conosco esses 23 anos. Seria impossível estar no campo todo este tempo sem as orações, sem o apoio financeiro, sem o apoio moral dos irmãos, da família e das pessoas que nos abençoam todo este tempo. Então, muito obrigado, um abraço enorme e estamos aqui para andar com vocês, né? Tem muita bagagem, tem. Viagem por Uruguai é longe, né? Então a bagagem tem. Ixi, rapaz, pensa. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Prazer. Deus abençoe, continue te guiando, te iluminando. Amém. Obrigado por aceitar esse desafio, né? Lógico. Amém. Valeu, mano. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu demais, foi bom. Galera, agradeço você que ficou aqui até agora assistindo a gente. Peço que vocês curtam, compartilhem, sigam nossos canais, nossas páginas. Ajuda a gente a crescer, galera. Vamos lá, vamos andar junto, beleza? Vamos lá, vamos para mais. Semana que vem tem mais o Topcast. Abraço, galera. O meu e o seu, o nosso? Que isso, hein? Topcast. Rapaz, o homem já tá. Isso, hein? Aí, o homem já tá inventando moda aqui, ó. É nóis.